paz do Senhor, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos iniciando mais um podcast. E no podcast de hoje estaremos dando continuidade ao assunto do último programa, que é ser crente na pandemia. E agora? O que fazer? Como será? E hoje o meu assunto vamos falar um pouco sobre fome e sede de Deus na quarentena. Nesses dias em que estamos em casa, além da saudade, sinto como uma fome e uma sede de Deus. Vocês também estão sentindo isso? Uma necessidade de estar mais perto de Deus. Quando eu era criança, eu aprendi que em nós existe um espírito, e esse espírito nos liga com Deus, por isso que nós temos acesso ao mundo espiritual, e o nosso espírito precisa ser alimentado, e podemos alimentar o nosso espírito com leitura da palavra, com oração, com meditação na palavra de Deus, com adoração, com louvor. Isso são os alimentos para o nosso espírito. Só que nesse tempo de pandemia ficou mais difícil da gente poder se alimentar na igreja, mas nesse tempo de pandemia fica mais difícil a gente se alimentar na igreja, né? Agora vamos ter que fazer nossa alimentação diária. E eu pensando sobre isso, sobre alimentar o espírito e sobre o que é o alimento para o espírito, eu percebi que o meu espírito está um pouco desnutrido. Nesse tempo, sem a gente ir à igreja, sem ouvir a palavra de Deus numa pregação, no louvor na igreja, o meu espírito foi ficando fraquinho. E com o espírito fraquinho, várias coisas podem acontecer. E a mais importante de todas é que nós ficamos fracos espiritualmente. E você, já se sentiu assim? Fraco espiritualmente? Com medo, com ansiedade, sem saber do que será amanhã. Esse tempo de isolamento nos faz refletir sobre esse tipo de coisa. Porque eu venho falando sobre isso. Eu reconheço que devido ao momento em que estamos, não deveria estar falando sobre esse tipo de assunto. Eu acho que era para mim estar falando mais sobre coisas boas, que vamos vencer, vamos ter vitória e etc e tal. E encorajando todo mundo que está me ouvindo. Mas a verdade não é isso que sempre acontece, né? Eu acho que semelhante a mim, você também que está em casa, está passando por essas mesmas dificuldades. Sentindo uma fraqueza espiritual, sem disposição para orar, sem coragem para ler a Bíblia. Isso eu acho que está sendo comum de todos. E além de tudo isso, por não estar alimentando meu espírito, criou dentro de mim um medo, uma preocupação sobre o que viria amanhã. O que será? E o medo, esse medo envolve coisas como: será que eu não estou sendo crente de verdade? Será que eu vou me acostumar a ficar em casa e quando os cultos voltarem eu não vou querer ir à igreja? E o que será do nosso futuro? Dá um medo sobre o que será o futuro, o que nos espera daqui pra frente, não é? E uma coisa eu quero deixar claro pra vocês: não visualizem em mim alguém mais espiritual do que vocês, porque isso eu não sou. Eu tenho medo de aflições tão grandes e difíceis que nem dá pra me falar alto, pra vocês terem uma ideia. Já aconteceu com vocês de visualizarem uma pessoa como exemplo e essa pessoa não ser exatamente o que você pensava que era? Comigo já. Às vezes eu não sei se fico alegre ou se fico triste quando encontro alguém que é tão humano quanto eu. Pois é, estou no mesmo barco que vocês. Nós somos semelhantemente fracos e dependentes do Senhor. E, infelizmente, nós não oramos quanto queríamos, não lemos a palavra como deveríamos. E sabe o pior de tudo isso? Eu tiro por mim que eu fui criada na igreja. E se eu fui criada na igreja, eu aprendi que a oração é a única forma que a gente tem para falarmos com Deus, que é através da Bíblia que o Senhor fala conosco. Isso é lição da escola dominical, não é? Então tudo isso vai criando um conflito, uma bagunça na nossa cabeça. E agora, quanta preocupação, quanto medo, quanta ansiedade. E vamos respirando fundo, porque o assunto é tenso, não é verdade? Vocês podem até ir comentando aí, porque eu imagino que seja. Mas continuando. Eu não acredito que isso seja só comigo. Eu imagino que vocês também estão passando por esses mesmos problemas e com esses mesmos conflitos, com fome e sede de Deus, com medo do que virá, com ansiedade e por aí vai. E você também já percebeu que seu espírito também está fraquinho, não é? Pouca alimentação, ele está ficando desnutrido. Depois de pensar um pouco sobre isso, mais uma coisa veio à minha cabeça, que o primeiro passo que a gente tem que dar para sair disso é reconhecer. Quando a gente reconhece que estamos um pouco acima do peso, qual é a nossa preocupação? Querer fazer uma dieta, exercícios físicos. Quando a gente reconhece
que está muito magrinho, que a gente vai atrás de vitaminas, de proteínas. E a primeira coisa que a gente tem que fazer é reconhecer. Temos que reconhecer que não somos super crentes e que essa pandemia com certeza mexeu com a gente e mexeu com nossa vida espiritual. O primeiro passo é o reconhecimento. Quando nós reconhecemos que estamos fracos, nós vamos o quê? Atrás de vitaminas, vamos atrás de proteínas e vamos buscar o nosso fortalecimento. E para concluir o programa de hoje, eu quero deixar um versículo. Em Isaías 55 diz assim: o Senhor diz: venham todos vocês que estão com sede, venham beber água. Venham os que não têm dinheiro, comprem comida e comam. Venham e comprem leite e vinho, que é tudo de graça. Então, reflitam e pensem: será que estou reconhecendo a minha situação espiritual? Será que eu estou com fome e sede de Deus? Se reconhecemos que estamos, então vamos em busca de alimento, que é de graça e só o Senhor que pode nos fortalecer nesse momento. Então, até o próximo programa e vou deixar uma canção aí para vocês ouvirem e meditarem sobre o assunto, não é? Fome e sede de Deus, desejo de estar perto do Senhor. Tchau e até o próximo podcast. Espero vocês, hein? Manancial, fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber todos os dias. Bem mais que um desejo, tu és essencial para sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Eu tenho sede de ti, minha alma anseia por ti, só me satisfaço quando estou junto aos teus pés. Diga: eu tenho sede, minha alma anseia por ti, manancial, única fonte de vida tu és. Vamos cantar lá do início, declare comigo. Fonte de vida, de onde eu preciso e quero beber. Bem mais que um desejo, tu és essencial pra sustentar a minha vida, Senhor Jesus. Ergue as suas mãos e diga: eu tenho
satisfaço. Se você está sedento do Senhor, levanta as suas mãos agora. Eu